E aí, galera do canal, tudo bem? Tudo jóia? Todo mundo na vida já precisou em algum momento de um atendimento médico hospitalar. Todo mundo já se sentiu mal e já entrou numa emergência. E aí vem pela cabeça da gente milhões de aflições e milhões de pensamentos enquanto você entra numa emergência se sentindo mal, não é verdade? Durante a minha formação acadêmica, no final do meu trabalho de TCC, eu falei sobre a importância da humanização no atendimento médico hospitalar e fiz uma crítica bastante construtiva e relevante em relação à falta dessa humanização no atendimento médico hospitalar. Alguém aqui já foi em algum consultório médico ou numa consulta particular, provavelmente, no qual o médico te atende, te faz uma, duas, três perguntas, não sei. Provavelmente não te ausculta, provavelmente ele não te apalpa, né? E nem sequer pede exames laboratoriais. Ele olha pra sua cara, de repente você tá com uma tosse, de repente você tá com uma febrezinha e ele fala: ah, isso é uma virose, vai pra casa. Analgésico e descanso. Muito líquido. Então, não são todos os médicos que costumam fazer isso, tá? Já fui em médicos jovens, por exemplo, eu fui no urologista uma vez jovem que me atendeu mega bem, me fez todo aquele questionamento socrático de investigação, de anamnese, o que é comum, e me examinou, me apalpou, me viu, o que é comum. Como eu já fui em médicos antigos, como eu já fui em jovens também, que olharam pra minha cara: o que você tem? Você tem isso, isso, isso. Ah, tá bom, é isso. Pronto. Pá! Entendeu? Por que eu tô falando sobre a falta de humanização no atendimento médico hospitalar? Voltando atrás, quando a gente entra num hospital, nós temos muito medo, ansiedade, somos envolvidos por uma carga emocional muito grande de receios, rola um medo de morrer, rola um medo do que será que está acontecendo comigo. E os médicos, de forma geral, no próprio curso de medicina, eles são treinados a ter uma... Isso vem mudando, tá? Com o passar dos anos. Mas, de uma maneira geral, eles são treinados para que olhem a pessoa como um organismo, para que tenha uma visão completamente biológica do ser humano. Só que por trás, a crítica que eu fiz no artigo da faculdade é que por trás desse organismo, dessa biologia, dessa anatomia, existe um ser humano, né? Que quando adoece, quando adoecemos, nós passamos por 4 estágios, né? Principalmente se for uma doença grave, nós passamos pelo estágio da raiva, que é o primeiro estágio inicial, depois vem a barganha, depois da barganha vem a depressão e a aceitação. Esses estágios são muito comuns em doenças mais graves, como câncer e, enfim, qualquer doença mais grave que a pessoa tenha uma aceitação maior e tenha que ter um tratamento mais longo. Já falei do temor da morte, que é uma coisa conflituante para o ser humano. Por que é importante a humanização no atendimento médico hospitalar? Você já está numa situação de estresse, entrando num hospital. Então você precisa, muitas vezes, ouvir uma palavra de conforto. Às vezes você está preocupado com o que vai acontecer e aí o médico entra, mal olha para sua cara, mal te toca, ou às vezes não te toca, né? Ou ele te dá um diagnóstico errado, ou ele te encaminha para um outro profissional. Muitas vezes acontece dessa forma. Raramente você encontra um médico no qual ele te apalpe, te auscute bem, escute a sua história de vida, a sua anamnese e investigue com exames laboratoriais. Hoje em dia, principalmente os médicos jovens, você senta na frente deles no consultório e eles estão preocupados com o quê? Exames laboratoriais. Eles vão te pedir imagem, tomografia, exame de sangue, vão tirar o teu rim na consulta, mas com exames. O bom médico, ele toca, ele examina, ele confere os exames para ele depois te dar um diagnóstico. A humanização no atendimento médico hospitalar se torna necessária principalmente quando nós vamos dar algum tipo de notícias para pacientes a respeito de morte, a respeito de uma doença grave, a respeito de um diagnóstico, né? A forma de falar, como você vai entregar essa informação para esse paciente, vai alterar no prognóstico de tratamento desse paciente.
Vou dar um exemplo muito atual, quer dizer, mais ou menos atual, que já tem um tempo que aconteceu. A irmã da atriz grandiosa Marília Pêra, que faleceu de câncer no pulmão, ela deu uma entrevista onde ela foi a um médico aqui no Rio de Janeiro, um cara super especialista, a consulta dele, tipo, R$ 2.000. E ela entrou com a irmã, no caso a Marília Pêra, no consultório. Ele levou uns exames de imagem que elas já tinham de um outro médico, mas o médico encaminhou para esse, disse que ele era muito bom, especialista nesse assunto e que poderiam ajudá-las. E aí o médico foi breve. Além de ter sido breve, ele foi bastante cruel. Ele simplesmente pegou o exame, olhou e falou para ela: olha, infelizmente você tem um carcinoma tal, você tem 2 meses de vida. Tem alguma dúvida? A própria irmã dela depois deu uma entrevista para o jornal o Globo, se eu não me engano, dizendo que ele poderia ter falado de outra forma e que a atriz saiu do consultório completamente sem chão, completamente abalada, porque ela internalizou aquilo. E como é que ela digeriu isso, né? Como é que uma pessoa vai digerir isso? Por mais que fosse isso, não é que ele fosse mentir, mas ele poderia falar a mesma coisa de uma outra forma. Olha, a senhora tem um problema assim, sim e tal, carcinoma tal e tal e tal. No momento que se encontra, não temos medidas paliativas, temos tratamentos onde a gente vai poder amenizar a dor, o sofrimento e todo o suporte que a senhora precisar, né? Drogas modernas que estão aí para ajudar. Então, assim, de acordo com o que você fala, você mata a esperança da pessoa naquele momento. Eu acredito que ali, naquele momento que ela ouviu aquilo, ela morreu emocionalmente. Emocionalmente ela morreu. Pra ela acabou. Ela falou, pô, já era. Game over. Entendeu? Ou seja, vai interferir no prognóstico, vai interferir na motivação do paciente de querer continuar se tratando, de querer continuar se cuidando. A falta de humanização é muito comum em todo tipo de atendimento, principalmente nos hospitais, né? Que a gente vê aí a precariedade da saúde, tanto na rede particular, na rede pública, então nem se fala. Um atendimento humanizado foi comprovado cientificamente que aumenta a expectativa de vida da pessoa, faz com que ela se sinta bem e faz também com que ela tenha esperanças para lidar com um prognóstico melhor e para seguir em frente. O ato de falar, ele repercute de maneira positiva ou negativa em cima do tratamento do paciente. Então, quando vocês forem ao médico, que o médico não tocar em você, não examinar direito, não só se preocupar com exames, de repente a ideia é procurar um outro profissional, fazer com que você tenha uma outra visão de atendimento, de repente uma visão mais completa, com uma anamnese mais completa e um atendimento humanizado, né? A gente como profissional de saúde, nós temos que ter em mente que independente de qualquer pessoa que esteja ali na sua frente, não é tratar só o organismo, não está preocupado, o médico está preocupado em tratar a doença. Mas antes de qualquer doença... Opa, peraí. Antes de qualquer doença, a cachorrinha aqui, tem uma pessoa na sua frente, tem uma pessoa que tem uma vida, essa pessoa tem uma história de vida, essa pessoa tem uma família, essa pessoa tem sentimentos, ela tem medo da morte e ela tem traumas. Então isso tudo vai repercutir no tratamento dela. Tá bom? Desculpe aí a interrupção, olha quem tava me atrapalhando aqui no vídeo. Essa coisinha mais chata. Um beijo, galera. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês estejam curtindo. Vão aí no YouTube, no meu canal, Divan com Xande, façam inscrição e mandem perguntas, temas. Um beijo pra vocês.